Vamos falar aqui agora sobre a estrutura etária da população brasileira, para que você fique tranquilo e calmo numa prova, tá? Então, nós temos uma figura que nós denominamos de pirâmide etária. Pirâmide etária, tá ok? Pirâmide etária, a palavra etária vem de uma palavra grega chamada ethos. Tem até uma fábrica de cosméticos com esse nome. Tem, meu filho. Que significa idade. Então, a pirâmide etária, teoricamente, seria a pirâmide de idades. Eu falo teoricamente, filhão, porque é o seguinte, não é só isso. Ela é uma figura que vai representar três coisas, tá? Ela representa, porque senão você acha que é só idades, não é. Ela representa a divisão da população por gênero, e gênero aqui na pirâmide etária é masculino e feminino. Eu não concordo, não me interessa. Isso aí é masculino e feminino dentro da pirâmide etária, entendeu? Se um dia criar uma nova pirâmide, alguma situação, aí nós vamos ser os primeiros a colocar em vídeos. Por enquanto é assim. Ela representa a estrutura da população dividida em volume, ou seja, número de pessoas, e também por idades. E aqui começa uma situação interessante. Então, quando você divide a pirâmide por idades, e eu vou fazer aqui uma divisão básica, como a lousa é pequena, não tenho como. Bom, dá para fazer aqui. Vamos lá. A pirâmide é dividida em três partes. Aqui é a base. A base de uma pirâmide representam os jovens. Professor, o que são jovens? Depende. Para a ONU, que é mais aceito no mundo todo, jovens estão entre 0 a 19 anos. O IBGE, ele considera jovens de 0 a 14 anos. Por isso que quando você vai ver uma pirâmide etária da ONU e do IBGE, ela tem diferenças, tá ok? Depois você tem aqui essa segunda parte aqui que representa o corpo. O corpo, meu filho, representa de uma pirâmide etária os adultos. Quem são os adultos, professor? Simples, filhão. A ONU fala que os adultos, eles compreendem entre 20 a 59 anos. O IBGE coloca como se fosse aqui, não é? A questão da população que é economicamente ativa, aquela coisa toda, dos 15 aos 59 anos. Por isso que quando você analisa uma pirâmide do IBGE, os adultos são maiores. E aí você tem, por exemplo, aqui. Isto aqui é o ápice ou topo. Ápice ou topo. O ápice ou topo, tanto o IBGE quanto a ONU, eles dizem que é 60 e mais anos. Não é mais de 60 anos. 60, inclui 60 e mais anos. Tá? E aqui você representa os idosos ou senis. Professor, e se eu colocar velho? Eu sempre falo uma coisa, filho. Velho é algo que você joga fora. Inclusive na Covid-19, a preocupação com o velho trouxe lágrimas ao velho crocodilo, a preocupação que o pessoal tinha com os idosos. Na realidade, todo mundo está se preocupando com sua saúde, não com os idosos. Se o pessoal preocupasse realmente com o idoso, estaria preocupado com as aposentadorias que vêm sofrendo uma defasagem miserável, tudo isso, tá ok? Não vem com essa hipocrisia social que não aguento isso. Então, base jovens, corpo adultos, ápice ou topo, idosos ou senis. No Brasil, o que acontece no Brasil e no mundo? No Brasil e no mundo. No Brasil nós temos hoje a tendência, o aumento de idosos. Nós temos o aumento de adultos. E nós temos a redução de jovens. E a redução de jovens, né?
o aumento de idosos e de adultos, né? No caso, idosos, está ligado à expectativa de vida aumentando, pelos principalmente investimentos na infraestrutura e o desenvolvimento também das áreas de saúde, seja na área de bioquímica, seja na área de hospitais. E a redução de jovens tem a ver com a redução da natalidade, ninguém quer mais filhos, daqui a pouco eu vou explicar o porquê, e fecundidade. Reparem aqui o Brasil. O Brasil em 1990, ele tinha 4,4% de idosos, hoje mais ou menos 9,2%, um número considerável. Em 2050, quase 23% da população será idoso. Os adultos também aumentarão até aqui, depois reduzirão porque aumentará os idosos. E os jovens vêm decrescendo cada vez mais. Por isso que algumas profissões, como por exemplo professores, não é? O pessoal teme que são profissões que deverão começar a ficar estranguladas. O próprio médico, na pediatria, vem sendo deixado de lado para a geriatria, que é o estudo, né, do idoso. Nós vamos aqui dar uma paradinha louco Abreu e nós vamos analisar duas pirâmides etárias, tá ok? Para você ter uma noção básica. Antes de falarmos sobre a questão da análise de pirâmides etárias, que faremos um vídeo para não ficar muito longo esse e o outro, nós vamos falar o seguinte para você, filhão. Tal de bônus demográfico, que às vezes cai em prova e você fica desesperado. O que é isso, professor? Vamos ver o seguinte. O que significa esse bônus demográfico? Nós temos até um vídeo no nosso canal, né? É a população em idade ativa, que é de 15 a 64 anos, quando ela é maior do que a população que está em idade inativa, que é de 0 a 14 anos e mais de 65 anos de idade. Teoricamente, quando nós passamos por esta fase de bônus demográfico, em tese, em teoria, nós temos mais trabalhadores. Professor, mas nós estamos tendo desemprego no Brasil aí brutal, inclusive também nos States, né? Eu sei, por causa da pandemia. Mas em tese você tem isso. E quando você tem mais trabalhadores, você tem uma arrecadação maior de impostos. Então, nesse bônus demográfico, se o governo realmente, quando eu falo os governos municipal, federal e estadual, municipais, estaduais e federal, isso aí é federal, só tem um. Se eles tiverem realmente uma seriedade, um compromisso dentro do contexto de aplicação dessas verbas, uma aplicação séria, então eles podem fazer maiores investimentos em algumas áreas de infraestrutura, tornando áreas também ligadas à educação, tornando o país melhor. Mas infelizmente no nosso país nós estamos passando pelo bônus demográfico e nós vemos aí acumularem-se nas três esferas de poder municipais, estaduais, municipal, estadual e federal, algumas situações ligadas à corrupção e a desvio de verba, o famoso gargalo pelo qual o dinheiro vai, os dutos que o dinheiro some e que depois não são retornados de volta ao país. Entretanto, esse bônus acaba. E depois do pós-bônus demográfico, nós teremos, por exemplo, aqui, um grande número de idosos, um aumento muito grande, principalmente acima de 65 anos. Você está entendendo por que o pessoal está falando da previdência de ser com 65 anos? Agora existe um processo. O grande problema aí é que isso está sendo feito de forma totalmente, sem um equilíbrio. Não são todos que vão isso aí, com 65 anos. Nós sabemos isso rapidamente para falar para você que, segundo consta, mais ou menos 1 milhão de funcionários públicos federais aposentados oneram mais a Previdência do que, de repente, 27 milhões pelos salários altíssimos, porque não se perde. Você sabe que o funcionário público federal, muitas vezes, e estadual também, eles têm quase o welfare state, eles aposentam no topo.
enquanto que aqui no mar aberto você aposenta lá embaixo. Por mais que você ganhe, você tem a queda, né, para no máximo aí 5 mil e poucos reais por mês. Então, só colocando isso, é dos questionamentos que existiu, principalmente que existe quanto à reforma da Previdência. Mas, quando acontece o pós-bônus demográfico, reduz-se a população ativa, claro. E aí você tem um menor número de trabalhadores e a menor arrecadação de impostos. Por isso que o bônus demográfico é importante, o que o Brasil fará com isso, tá? E aí alguém poderia questionar para mim, professor, e o welfare state europeu, por que não deu certo? Eu vou dizer uma coisa que quase ninguém fala. Sabe que o welfare state não deu certo? Vou ser bem raso, porque ninguém quis mais filho, cara. Você sabe que, rapidamente, você tem uma taxa de reposição, você tem uma taxa chamada taxa de fecundidade. E a taxa de fecundidade para reposição, ela tem que ficar em torno de 2,1 filhos por mulher. A taxa de fecundidade é o número de filhos, você sabe já disso aqui, que uma mulher, não é um casal, pode ter no seu período fértil. E o período fértil de uma mulher, segundo a ONU, é dos 15 aos 49 anos. O Brasil é um dos países que mais vem reduzindo essa taxa. Nós já chegamos em 1960 a 6,2 filhos por mulher. Chegamos no ano 2000 a mais ou menos 2,3 filhos por mulher. E hoje nós estamos na taxa de 1,7 filhos por mulher. Segundo a ONU, taxas abaixo de 2,1, taxas baixas de fecundidade, causam problemas também. O Brasil já tem um problema sério, que a Europa já vem passando com isso e trazendo imigrantes para o continente europeu. Então nós estamos vendo aí uma situação, a Europa mesmo, você pode pegar as taxas europeias de fecundidade, ficam abaixo de 1,8, 1,9. Então realmente, os americanos conseguem manter a taxa de reposição ideal de 2,1, principalmente pelos imigrantes, porque se fosse pelo WASP, White Anglo-Saxon Protestant, o americano típico, essas taxas também poderiam já estar um pouco abaixo de 2, tá ok? Então, esse primeiro vídeo nós damos aí um apanhado geral para você. Nós vamos fazer o segundo vídeo nosso, onde nós vamos explicar as pirâmides etárias. As pirâmides etárias, uma análise simples, como eu falei, análises simples, que vai estabelecer para você uma situação no vestibular. Cola conosco, dá aquela paradinha louco Abreu para não fazer lambança.